Olá, caros alunos. Iniciemos mais uma aula de língua portuguesa, com dicas dos erros mais comuns em língua portuguesa. Nesta aula abordaremos o uso dos porquês. Porquê separado e sem acento, porquê separado e com acento, porquê junto e porquê junto e com acento. Em quais situações nós utilizamos esses porquês? Há muitas explicações, inclusive na internet, em gramáticas, que são simplistas. Por quê? De novo, por quê? Utilizando, né? Porque essas explicações, elas acabam deixando a desejar em algumas situações. Aqui eu vou tentar abranger um pouco mais, né? E sem também extrapolar o conteúdo. Em primeiro lugar, por que separado e sem acento? A gente utiliza ele em duas situações. Tem lugar que fala assim, por que separado você utiliza em perguntas. Tem ocasiões que você não utiliza em perguntas, né? Você vai ver nesse exemplo que eu vou dar. Então, por que separado é como? Por que separado é a junção da preposição por mais o pronome interrogativo indefinido que, né? E qual que é o significado dele? É por qual razão ou por qual motivo, né? Por que você riu daquela piada? Ou seja, por qual razão você riu daquela piada? Ou, mulher não discute, ela explica por que está certa. Ou seja, mulher não discute, ela explica por qual motivo está certa. Então, nesse caso, o porquê ele é separado e sem acento. Uma outra situação em que a gente usa o porquê separado e sem acento, também não é interrogação, nesse caso, no exemplo, para vocês verem, é quando você tem a preposição por, mais o pronome relativo que. Pronome relativo que, sempre você pode substituir por o qual, as quais, né, e os quais, né, e etc. Então, no caso aqui, por que, você vai substituir por pela qual, pelos quais, pelas quais, não é isso? Então, veja o exemplo. Sei bem por que motivos as pessoas mentem. Ou seja, sei bem por quais motivos as pessoas mentem, ou os motivos pelos quais as pessoas mentem. Então vejam que é muito simples esse uso do porquê. Mas ele não é somente em perguntas. Tem pessoas que pensam que é somente em perguntas. Não, existe o uso do porquê também nesses casos aqui. Né? No caso de afirmações, né? E que ele tem esse significado de uma preposição a pronome interrogativo indefinido ou preposição a pronome relativo. Né? O importante é que a dica é simples, é você substituir. Se você conseguir substituir por qual motivo, ou pelos quais, pelas quais, é o porquê separado e sem acento. Mas existe um caso em que você não utiliza ele porquê separado e sem acento. Né? É o caso que ele vem antes de um ponto, né? Seja final, interrogativo, exclamação. Né? Ele tem que vir acentuado nesse caso. Então, por exemplo, você riu daquela piada por quê? Ou por qual razão? Né? Veja que é o mesmo significado aqui. No entanto, pelo fato dele vir antes de um ponto, você vai utilizar com acento e separado. Não sei por quê. Ou seja, não sei por qual motivo. Né? Então, é só nesse caso. Nos outros casos que eu falei, é separado e sem acento. É isso? Quando você puder substituir por qual razão, por qual motivo, pelo qual, pelas quais, etc. Né? O terceiro uso do porquê, ele é uma conjunção causal explicativa. Né? Ou seja, quando ele está explicando aquilo ali, a oração anterior. Né? Então vamos ver. Minha sogra caiu do céu porque sua vassoura quebrou. Né? A conjunção causal aqui. Ó. Então você tem minha sogra caiu do céu, pois a sua vassoura quebrou, ou uma vez que sua vassoura quebrou. Ou chorei de rir porque estou de bem com a vida. Né? Chorei de rir, pois estou de bem com a vida. Ou uma vez que estou de bem com a vida. Então, esse uso do porquê aqui é um sentido de conjunção causal e explicativa, né? Com o valor aproximado de pois. E por fim, o quarto uso do porquê, junto e com acento, né, é quando ele for um substantivo. E o significado dele quase sempre é esse, o motivo e a razão. Mas tem casos que não. Por exemplo, quando ele vem acompanhado do artigo, há casos em que ele não tem esse significado. Por exemplo, o porquê é um substantivo. Aqui eu estou substantivando o próprio porquê, né, uma metalinguagem, inclusive, né, o porquê é um substantivo. Né, o porquê que eu utilizei aqui também é um substantivo. Né? Então, aqui ele é junto e com acento, e veja que tem o artigo substantivando o, o, o porquê. Não é isso? Veja que tem um artigo substantivando porquê. Na língua portuguesa, a gente consegue substantivar qualquer palavra colocando artigo antes dela.
né, um artigo definido ou indefinido, né? Mostro-lhe um porquê de minhas angústias, ou o porquê de minhas angústias, ou uma razão das minhas angústias, ou o motivo das minhas angústias. Então vejo que aqui o porquê também é substantivo. Por isso, ele é junto e com acento. É o único caso em que a gente utiliza o porquê junto e com acento, né? Para exemplificar, eu trouxe essa tirinha. Ora, por que é separado? Por qual motivo é separado? Porque não é junto. Por que não é junto? Você substitui por pois não é junto, né? E, mas por quê? Olha de novo, ele no final, antes de um ponto, separado e com acento. Ou seja, mas por qual motivo, né? Você poderia substituir. O porquê eu não sei. Veja que ele substantivou o porquê, porque aqui tem o significado de o motivo. Então, o motivo eu não sei. Ficou simples, pessoal? Tomara que tenha ficado claro. Se vocês tiverem alguma dúvida, podem encaminhar por e-mail ou deixar nos comentários que eu responderei com o maior prazer. Muito obrigado pela atenção. Até a próxima videoaula.